mas nós, mais uma vez, somos convidados à reflexão para pensar, para perguntar: que tipo de terra é o meu coração? Então, quando eu falo, no primeiro momento, que existem condições necessárias para o cultivo do Evangelho, é porque as etapas, as fases, o manejo, a intenção, a preocupação precisam ser vistos com critério. Mas não entenda a palavra critério no sentido de uma pressão externa. Não entenda a palavra critério no sentido de algo descolado, de algo fora de uma experiência viva e conduzida pelo próprio Senhor e pelo próprio Cristo. Mas entenda critério no sentido de colocar à prova o seu próprio coração. E não é hora, não é momento, não é dia, não é tempo de você olhar para o lado, olhar para a esquerda, olhar para a direita e julgar o coração alheio. É momento de nós olharmos para dentro, de nós olharmos para o nosso coração e identificarmos algumas coisas que serão apresentadas nessa mensagem hoje, e perguntar, não é para o vizinho, mas é perguntar para si mesmo: o meu coração está assim? O meu manejo está assim? Mas eu disse que há uma segunda parte na ministração da mensagem, que além de mostrar que há condições indispensáveis, há condições necessárias para o cultivo do Evangelho de Cristo, existem elementos, existem características que são principais, que são importantíssimas para o estabelecimento ou para a vivência da cultura do Evangelho de Cristo. Ah, pastor Josué, cultura, já sei. Você vai agora trazer uma série de informações sobre o modo de vestir, sobre o modo de comer, sobre o modo de beber, sobre o modo de sentar, sobre o modo de levantar, sobre o modo disso, daquilo, outro. Como a gente vê tantas pessoas preocupadas. Você acredita que Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir sobre usos e costumes, sobre a melhor roupa, a melhor bebida, a melhor comida, a melhor cor, o melhor lugar? Não, mas existe uma cultura, porque a palavra cultura, e preste atenção nisso, é uma palavra extremamente interessante, e esse trocadilho, essa alusão foi pensada de maneira proposital. Não sei se vocês sabiam disso. Quando a gente fala, por exemplo, da cultura de qualquer coisa, me diga uma planta qualquer, diga aí você, abacate, a cultura do abacate. Já ouviu essa expressão? A cultura do abacate. O Brasil esse ano está quebrando alguns recordes da cultura de soja e da cultura do milho, novamente. Então a palavra cultura, ela está diretamente, num primeiro momento, relacionada a um termo agrícola: produção, manejo, plantio, cuidado, terra, solo, semente, adubo. Quem entendeu, diga amém. Mas a palavra, ela evoluiu, isso tem muito tempo na verdade, e ela metaforicamente, simbolicamente, a palavra cultura, ela é aplicada também como um termo que define uma sociedade, como define também o indivíduo, como um termo que define um lugar, práticas na verdade. Eu quero dizer para você, existem dois elementos, não estou falando de roupa, nem de bebida, nem de comida a priori, vocês vão entender daqui a pouco, de camiseta, de roupa, de sapato, de saia, de batom, de cabelo, nada disso. Mas existem dois elementos, é claro, numa leitura espiritual, é claro, numa leitura simbólica, que são indispensáveis para a cultura do Evangelho de Cristo. Diga amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um texto curto, eu vou ler apenas um versículo. Versículo 6 do capítulo
3, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Depois vamos para um outro texto que vai demandar um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de atenção dos irmãos nessa manhã. Amém? O que diz o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6? É um texto curto, é um texto rápido. Apenas para contextualizar, havia uma briga entre os irmãos de Corinto e um certo partidarismo para saber quem é de quem aqui. Quem é de Apolo, quem é de Cefas, quem é de Apolo, quem é de Paulo. Havia uma disputa para saber qual era o grupo melhor, qual era o partido melhor. Parece que estamos vivendo coisas parecidas nesse tempo também. Sim ou não, pessoal? Mas eu não quero focar nesse contexto imediato, nessa divisão interna da igreja de Corinto, mas eu quero focar especificamente no versículo 6, palavras do apóstolo Paulo, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Destaque no seu coração essas 3 palavras, meu irmão. Destaque no seu coração: plantar, regar e crescer. Então, quando a gente fala do cultivo do Evangelho, não existe um cultivo do Evangelho sem a preocupação com o plantar, sem a preocupação com o regar e sem a preocupação com a colheita, com o fruto, com o crescimento. Mas tem mais um texto que eu quero ler junto com vocês. É uma porção maior, mas tenha paciência. Vá lá no Antigo Testamento e abra em Daniel. A gente quase não lê porções maiores do Antigo Testamento, mas hoje eu quero ler Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, ou quem sabe o versículo 9 também. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e preste atenção nessa leitura, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu disse que a primeira parte da mensagem, a palavra cultura, cultivo, tem um sentido agrícola. Nós temos que pensar em quê? Em plantar, regar e crescer. E agora? O que a gente observa? De jovens bonitos, jovens nobres, jovens da realeza, versados em todo o conhecimento de Israel, e a esses jovens seria ensinada a cultura e a língua dos caldeus, a cultura e a língua dos babilônios. Vamos prosseguir. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vocês percebem que é um sistema aqui de engorda, há um sistema de nutrição específica para que aqueles jovens tivessem, a partir dessa comida, uma nutrição. E aqui eu tenho um especialista na minha frente, e ele sabe o quanto que a nutrição, ela muda o metabolismo e a composição, não de uma, mas de toda a estrutura biológica do ser humano. E eles seriam nutridos
Eles seriam ensinados para depois assistirem diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, preste atenção na sua Bíblia, Daniel, está escrito aí? Ananias, está escrito aí? Misael, está escrito aí? Azarias, está escrito aí? Esses nomes são nomes japoneses? São nomes ingleses? Portugueses? Qual a origem desses nomes aqui? Eles são de Israel. Nomes do povo, da cultura, da língua de Israel. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao rei, ao chefe dos eunucos, que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Guarda esse texto no coração. Prometo que eu não vou fazer a pregação de 3 pontos não, tá? Que é ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Eu vou voltar ao texto, pelo menos de maneira indireta, em algum momento. Mas eu preciso seguir a ordem. Eu preciso seguir a ordem de apresentação que eu disse para vocês no início. Cultivando o Evangelho de Cristo. Quantos terrenos eu vejo aqui nessa manhã? Quantos solos eu vejo aqui nessa manhã? Quantas terras eu vejo aqui nessa manhã? São muitas terras? São muitas terras. Você já parou para pensar, rever, refletir e pensar de novo? Que tipo de terra, que tipo de coração é o teu coração? A palavra que nós ouvimos, a palavra de Paulo, a palavra de Pedro, a palavra de João, a palavra apostólica, a palavra que é ministrada, ela é simplesmente irretocável. Ela é poderosa, magnífica, graciosa, gloriosa, porque a palavra que nós ouvimos, seja diretamente pela boca dos apóstolos naquilo que nós lemos, ou a palavra que nós ouvimos de maneira indireta, mas não sem importância, mas com muita importância, por intermédio de colaboradores, de pastores, de cooperadores do ministério, a palavra que é cantada, a palavra que é orada, a palavra que é ministrada, ela carrega em si mesma toda a potência, todo o poder de transformar as nossas vidas. Mas o problema, queridos, e eu sei que vocês têm uma plena ciência disso, o problema não está na palavra de Paulo, o problema não está na palavra de Pedro, o problema não está na palavra de Cristo, o problema não está na palavra que é lida, que é repetida e transmitida. Nós precisamos considerar e entender que muitas vezes a falta de crescimento da nossa vida está no nosso coração, por conta de questões, por conta de problemas que residem dentro do nosso coração. Eu quero apresentar de maneira breve a parábola do semeador. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, quero ler rapidinho com vocês, não quero pregar a parábola toda, não quero falar do contexto da parábola, mas quero fazer um recorte em Mateus capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 22, já na sessão, preste atenção nisso, na sessão em que o próprio Cristo, ele explica a parábola. Mateus 13, do versículo 18 até o versículo 22. Na seção que o próprio Cristo explica a parábola. Vocês sabem que existem 4 tipos de solos
nessa parábola? Quem é que pode me ajudar? Há um solo que é um solo chamado de a beira do caminho. É um solo duro. Há um outro solo que é chamado de um solo rochoso. Há um outro solo que é um solo cheio de espinhos. E há um quarto solo que é chamado de uma boa terra. Não olhe para o lado, é para você. Que você responda e que você diga que solo é o teu. Eu diria mais ainda, existem alguns casos na nossa experiência que nós temos os 3 primeiros tipos de solos misturados ao mesmo tempo dentro da gente. Existe caminho, existe pista, existe dureza, existe pedra, um terreno rochoso, pedregoso, e existem espinhos também dentro da gente. Versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu quero apresentar questões negativas para vocês nessa manhã. E ao refletirmos juntos, queridos, sobre algumas das questões negativas, que nós possamos, de maneira criteriosa, de maneira sadia, de maneira clara, colocar à prova o nosso coração e perguntar a nós mesmos, e perguntar a Cristo, e perguntar ao Evangelho de Cristo que produz algo dentro de nós: será que o meu coração tem sido duro? Mas pastor, como é que o coração pode ser duro? Eu diria que uma boa palavra para explicar o termo dureza seria a palavra indiferença. Indiferença. Eu quero dar alguns sentidos, não propriamente extraídos do texto nessa manhã, mas por pura aplicação, dentro do bom senso. Mas quantas vezes nós somos duros em relação à palavra que é ministrada? Você vem, você congrega, você oferta, você está presente, mas o seu coração é um coração indiferente, que você escuta a palavra, mas você não permite que essa palavra, que eu disse a vocês que não tem o menor problema, mas você não permite que essa palavra, ela adentre o seu coração, e ela ultrapasse a camada de tráfego, a camada lisa, a camada dura do seu coração, e você fica vindo e fazendo coleções de dias de congregar, mas a palavra não tem efeito, não porque a palavra deixou de ser boa, a palavra não tem efeito, não porque a palavra perdeu a sua ação e o seu poder, mas é porque a indiferença do nosso coração em selecionar, em catalogar, em dizer: isso eu quero e isso eu não quero, isso eu faço e isso eu não faço. Viu como o pastor Josué só prega trazendo sermão, trazendo exortação, trazendo isso, aquilo, outro? Então eu não quero, eu não escolho, eu não faço, eu não reajo. E aí nós nos tornamos então um coração liso, calcificado, um coração em que a palavra é semeada, mas ela nem sequer, preste atenção nisso, ela penetra, ela não penetra, ela fica à beira do caminho. Será, queridos, que depois de tantos e tantos anos, mais de 2 décadas de ministério, será que o nosso coração, em parte, diante de alguns temas, diante de algumas verdades, diante de alguns convites, diante de algumas mudanças que são necessárias para nós
temos feito uma seleção por indiferença, por rebeldia, por dureza, e o nosso coração então não acolhe, não recebe a semente e a palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. São palavras de quem para quem aqui? De Paulo, grande apóstolo dos gentios, para Timóteo, grande colaborador do apóstolo Paulo. Ó Timóteo, prega, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É interessante que muitos de nós estávamos há alguns anos atrás nos mais diversos lugares, nas mais diversas denominações, que colocavam cabresto em nós, que faziam que a gente bebesse azeite, ajoelhasse no milho como se fosse criança, fizesse pacto. Nós éramos não exortados, nós éramos maltratados, espoliados, roubados, literalmente falando, na alma, no espírito, no bolso, no corpo, na vontade, no tempo. E nós vivíamos debaixo de uma opressão, de um cabresto, de uma direção tortuosa e equivocada. E aí de repente existe a descoberta que muita gente fala: cheguei no DEVAP. Cheguei no DEVAP. Aí você chega no DEVAP 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, escuta a palavra, decora a palavra, mas você tem dificuldade, tem resistência quando você é exortado. Você tem dificuldade, você tem resistência quando dizem assim: vamos congregar, vamos fazer parte, vamos colaborar. O pastor Alexandre viajou para o Rio de Janeiro. Eu acho que, brincadeira, ele vai escutar isso depois. Acho que a metade da igreja foi com ele para o Rio de Janeiro. Só que não. Queridos, nós somos quase 300 aqui. E eu vou falar sim, eu vou repetir a mesma palavra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu vou repetir a mesma palavra. Ah, pastor Josué, você não prega outra coisa, você é chato, você só exorta, você briga, Exato, a minha palavra é a mesma. Eu decorei, inclusive, o único sermão para pregar durante os próximos 15 anos da minha vida. É o mesmo sermão, só muda o texto, só muda o versículo. Nós somos quase 300. E onde é que nós estamos? Ah, mas o pastor não pode falar isso. Bom, se o pastor não pode, quem é que pode falar isso? Porque antes era anotado na recepção, num quadro de dízimos e ofertas. Quem lembra isso? Ou quando a pessoa não ia, não congregava, quem é que batia na porta da sua casa? O diácono. A mando de quem? Do pastor. Muitas igrejas sérias, não tem a menor dúvida, mas muitas igrejas preocupadas com o quê? Com outras coisas que eu não vou nem dizer, que você já sabe. Quando você recebe uma ligação do pastor Alexandre, quando você recebe uma ligação do pastor Josué, uma mensagem de WhatsApp, ele está cobrando o que de você? Ele está chamando o quê? Você para o quê? Para o culto. Por quê? Amor, respeito, consideração, zelo, carinho e cuidado. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A gente às vezes coloca isso para o outro, mas pelo contrário, eles se cercarão, que não é o nosso caso, que a gente não tem mestres aqui que deturpam a palavra, cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Mas às vezes acontece o versículo 4, às vezes acontece o versículo 4,
se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, é inconcebível que uma igreja de centenas e centenas de pessoas, pelo menos 1/3, tenha saído desse ministério por conta de política, tenha saído por conta de pregação que você não concorda, porque o pastor não pode falar sobre determinados termos e questões. Nós precisamos permitir que Deus quebre a dureza do nosso coração. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Quem não cresce, estaciona, fica preso no mesmo lugar. Você não pode ouvir o nome homossexual, você não pode ouvir o nome oferta, você não pode ouvir o nome congregar, você não pode ouvir uma série de nomes. Por quê? Há uma dureza, e essa dureza impede que nós enxerguemos o movimento do Espírito Santo de Deus que está sendo promovido e produzido em nós. Se vocês fizerem um retrocesso de todas as conferências orgânicas do DEVAP, acho que mais de 10, 12, 13 conferências, não sei em que pé anda, você sabe, Henrique, essa aí vai ser o quê? Mais de 10. O quanto que a palavra tem sido um vento que sopra em nosso meio, mas não é para causar reteté, não é para causar arrepio, não é para causar um movimento externo, visto na língua, no pé, na mão, no cabelo ou na roupa, mas a palavra tem feito a mesma coisa que os olhos não conseguem ver, mas tem feito a mesma coisa que Ezequiel viu e profetizou, e está registrado em Ezequiel 37, diante de um vale de ossos secos. Deus fala para Ezequiel: levanta, filho do homem, levanta e profetiza. Primeiro ele pergunta: será por acaso que esses ossos secos poderão reviver? E ele responde: tu sabes, Senhor, tu sabes. É verdade, eu sei. Então levanta, profetiza, porque eu vou fazer um movimento. Mas a palavra movimento se tornou negativa, estigmatizada, problemática. Deus está fazendo um movimento no DEVAP. Finjam por 10 segundos que vocês não são daqui, que vocês são de qualquer outro lugar que vocês vieram. Deus está fazendo um movimento aqui nessa manhã. Mas quando a gente fala que Deus está fazendo um movimento no DEVAP, amém, glória a Deus, amém, é porque eu não estou vendo, eu não vejo esse movimento. Queridos, é tempo de conserto, é tempo de conserto. Não estou falando do que você come, do que você bebe, com quem você anda. Eu estou falando de conserto do meu coração, que a palavra bate, 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 bate. Eu digo: não, essa vez não, ou só amanhã. Está igual o povo de Salvador. Já falei para vocês que eu gosto muito de Salvador, que eu vou direto lá para Salvador. Você chega no comércio em Salvador, aí você fala assim: tem muqueca? Muito comum, né? Tem muqueca? Tem muqueca. Hoje, não, como é que eles falam? Tem muqueca? Tem, mas só amanhã. Quem já foi em Salvador sabe que essa expressão é comum. Tem, mas só amanhã. E a gente está vivendo uma igreja nesses termos: tem, mas só amanhã. Amanhã eu escuto, amanhã eu reajo, amanhã eu faço. Mas muito bem, tem outros terrenos aí. Qual o outro tipo de terreno? É o rochoso. E aí o bicho pega. Vai lá para Mateus de novo. O bicho pega aqui. Sabe por quê? Porque tem muitas pedras dentro de nós que estão sufocando, que estão apertando
a semente ela até brota, mas tem raiz pequena, insuficiente. E eu quero fazer uma outra apresentação para esse texto, simbolicamente falando. Tem tanta pedra dentro de nós, que a gente pode chamar de mágoa, amargura, tristeza, que a gente pode chamar, sabe, de coisas não resolvidas, estão dentro de nós e acabam tirando o espaço da palavra, tirando o espaço da semente, tirando o espaço do crescimento da raiz. Meu irmão, se desapegue da sua tristeza, se desapegue da violência, se desapegue do passado, se desapegue dos danos, se desapegue de tanta coisa, tanta pedra, tanta armadilha, tanta arapuca que está dentro e encobrindo partes do seu coração. Há tanta pedra. Tem gente que tem as próprias pedras, mas como não se bastasse, escute isso, como se não bastasse as próprias pedras, porque as minhas não bastam, viu, Pedro? As minhas não bastam, os meus problemas não bastam, eu vou achar pedra alheia, eu vou achar pedra no outro, ou vou fazer do outro uma pedra de tropeço, ou para asfixiar o meu próprio coração e o evangelho. Não dá para crescer assim. Eu não vou contar o nome do santo, nem como foi, nem para onde foi, mas um tempo atrás uma pessoa me procurou e falou assim: olha, eu não vou mais participar dessa coisa tal que vocês estão fazendo. Eu vou usar a expressão coisa tal mesmo, porque eu não quero dizer o que é. Vocês entenderam? Não vou mais participar dessa coisa tal que vocês estão fazendo. Mas por quê? É porque quando eu lembro de fulano de tal, o meu coração não entende. E aí eu fiquei decepcionado com fulano de tal. E eu não vou mais vir, viu, Henrique? Porque fulano de tal me decepcionou e nunca mais apareceu. Presta atenção nisso. Já não bastava a pedra do próprio coração, você toma o fracasso, você toma o tropeço, você toma o deslize, você toma o outro como uma pedra para a sua vida. Se não bastasse carregar a própria pedra, o outro tem que ser um tropeço para você. Irmãos, vamos permitir que Deus arranque as pedras que estão ocupando o nosso coração. Tem que ter espaço para o Evangelho de Cristo, para cultivar o Evangelho de Cristo. A semente é boa, a semente é eficaz, a semente é poderosa, a semente é do reino, mas a semente precisa de espaço para crescer. A semente precisa que nós digamos ao Senhor: arranca, Senhor, arranca a pedra da inveja, arranca a pedra da maldade, arranca a pedra do tropeço que eu vejo no outro. Daqui a pouco vai acontecer o seguinte: aquele que é o tropeço na sua vida vai estar no reino. Sabe por quê? Porque ele superou, ele vai reinar, porque ele viu o erro dele, ele viu o mal que ele fez diretamente ou indiretamente a você, isso não importa, mas ele se arrependeu. E ele orou para que Deus tirasse a pedra do próprio coração, e ele está prosseguindo, e ele está crescendo, e ele está frutificando, e ele está multiplicando, e ele está avançando, e você está preso na pedra do irmão. E aquele que era pedra, aparentemente pedra, aquele que era problema, aparentemente problema, é o que vai reinar. E você ficou preso na pedra do irmão. Que tal a gente começar a reagir? Que tal a gente começar a ver a oportunidade do Evangelho, não como cheiro verde no final da feira, como mais um domingo, em que eu posso, de repente, verificar na minha agenda, se é possível, eu marcar um encontro com Deus. Porque Deus sabe. Mas olhar para esse espaço, olhar para essa oportunidade como algo importante, de fato,
se for o caso. Mas existe o terreno também dos espinhos, do sufocamento. E eu anotei algumas coisas aqui, eu quero apenas ler rapidamente. Já passei mais do tempo que eu previ que ia pregar. Não era a minha intenção. Tempo. Será que tempo pode ser algo que sufoca você? Você tem tempo para malhar? Você tem tempo para fazer o que mais? Estudar? Tem tempo para o que mais? Trabalhar, sair, viajar, se divertir? Tem tempo para fazer o quê? Tudo isso e muito mais. Mas, e a igreja? Não, fica para depois. E o sono? Acreditam que tem gente que até hoje não vem congregar de manhã? O culto começa quase 10 horas da manhã, e a pessoa olha para mim e fala assim: pastor, é porque eu preciso dormir. Eu preciso dormir, mas ela viaja, e ela acorda cedo, arruma as malas com felicidade, e faz tudo e não tem problema. Mas a igreja é algo que eu não tenho tempo. A igreja é algo que o meu sono é mais importante. Pastor, eu acho que você não deveria estar falando sobre isso. Eu estou falando porque vejo. Eu estou falando porque percebo. Eu estou falando que a gente está tropeçando em coisas pequenas. Coisas pequenas. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o nosso maior problema era ter a maestria ortodoxa e técnica de ter a melhor explicação sobre eleição e predestinação. Quem é que lembra disso aqui? O nosso maior problema, mas a gente avançou no tempo. Isso não nos preocupa, isso não nos preenche, isso não nos ocupa. Mas eu quero que você preste atenção. Será que o sono, a cama, o edredom, o churrasco tem roubado a comunhão de você? Mês que vem, o tema da conferência é o quê? Olha, ele é metafísico, né? Ele é kantiano, é heideggeriano. Falei para o pastor Alexandre, você para com isso, viu? O ser em Deus. Eu acho que ele vai trazer Heidegger para os irmãos, o ser e o tempo, ser em Deus. Brincadeira, pastor Alexandre, te amo, viu? A vida manifestada como comunhão. Irmãos, vamos começar pelas pequenas coisas. Mas para encerrar, só essa parte que eu estou encerrando, viu? Nós temos que preocupar assim com o plantar, mas eu disse que tem o regar. Lembra que o apóstolo Paulo está corrigindo o pensamento da igreja lá de Corinto? Qual era a preocupação? Quem é de qual panelinha? A panelinha do fulano e a panelinha do cicrano, a panelinha do beltrano e a panelinha... E aí Paulo, não, está tudo errado, pessoal. Não é assim que se vive o evangelho. Não importa, porque o que está plantando e o que está regando, ambos são o quê? É a mesma coisa. Não importa quem lançou a semente em termos apostólicos, não importa quem pregou no culto de domingo, não importa se você fez cara feia ou não, desde que a palavra seja anunciada. Eu não preciso que vocês gostem de mim, eu preciso que vocês tomem a palavra que é escutada, que é pregada e verifiquem, porque tudo que está sendo dito, se for inadequado, eu quero ser o primeiro a ser repreendido, o primeiro a ser corrigido, até publicamente, e eu não me importo. Mas a palavra tem que prevalecer. A palavra precisa ter a primazia, o melhor e especial e único lugar no nosso coração. Então Paulo fala assim: plantou, eu plantei, Apolo regou, mas o que importa é o crescimento, que vem de Deus. Então ao regar, permita que Deus limpe, que Deus adube, que Deus cuide também, enquanto Ele rega,
o seu coração para que haja crescimento. Mas eu disse que no finalzinho da mensagem, e agora que começa o fim do fim, há dois principais elementos que constroem, Henrique, coloca lá, aquilo que nós entendemos por cultura. Presta atenção. Aquilo que nós comemos, ajuda aí, viu, Rafael? Se estiver errado, você ajuda. Mestre em nutrição. Aquilo que nós comemos nos forma e nos transforma. Quem já ouviu isso de alguma maneira na vida, com outras palavras, em outro lugar, de um modo ou de outro, já ouviu isso? Aquilo que você come te forma e te transforma. Você perde peso e ganha peso comendo? Você tem aumento e diminuição de massa muscular comendo? Ou o que você come, o modo como come? Tem. Então, o que você come te forma, te constitui em musculatura, em sangue, em ossos, em nervos, e te transforma também. Isso é verdade para o mundo da nutrição, isso é verdade para o mundo biológico. Próximo. Aquilo que nós ouvimos e falamos nos forma e nos transforma. Aquilo que nós ouvimos nos forma e nos transforma. A língua tem o poder da conexão, a língua tem o poder da comunicação, a língua tem o poder de fazer com que o outro te entenda e que você também entenda o outro. Tanto comida quanto língua, tanto alimento, bebida quanto linguagem, são mecanismos, são características de comunicação, de adesão, de união. E sabe qual é o melhor lugar? No mundo inteiro, onde você tem comida e língua do céu. Sabe qual é o melhor lugar do mundo? Onde você tem comida, bebida e língua e palavra e coisas do céu. É na igreja. E por que eu prefiro não estar na igreja? E porque a igreja não é uma preocupação? E porque o culto é quando der? E porque o congregar é algo que fica para depois? Por quê? Eu não posso responder por você. Eu posso responder pela dureza do meu próprio coração. Eu só dou conta do meu coração que é duro. Eu só dou conta, e olhe lá, do meu coração que tem espinho, do meu coração que está cheio de pedra e desmantelado. Desse coração eu dou conta e talvez. Mas é interessante que o texto que nós lemos fala de 3 rapazes. Daniel, quem mais? Azarias e Ananias. É isso? Isso, Daniel, Misael e Azarias. Eu confundi o babilônico com o judaico e aí ficou uma coisa só. Lembram do texto, queridos? Que eles eram instruídos em toda a ciência. De onde? Da Babilônia? Do Egito? Eles eram cultos. De onde? De onde eles vieram? De onde eles vieram? De Judá, de Israel. Mas o que Babilônia tenta impor? O que Babilônia tenta fazer? Irmãos, isso é espiritual. Não fica preocupado se ele comia porco ou não comia porco lá. A palavra é espiritual, ela é simbólica. O que Babilônia tenta fazer? Nós vamos mudar o que entra em você para que, olha, espiritualmente, entenda isso, a sua natureza, os seus tecidos, a sua estrutura, a sua sustentação, o seu falar, o seu ouvir sejam modificados. Aí você fica preocupado com o tamanho da dose de pinga que o irmão do Devap está bebendo. Você fica preocupado. O pastor já me recomendou para não falar sobre bebida alcoólica no púlpito, mas às vezes eu sou meio teimoso. Fica preocupado com uma série de coisas sem valor, mas a pinga que você bebe ou não bebe evapora. A feijoada
que você come ou não come, vai para lugar literalmente chamado escuso, ajudada pela função retal. Tudo vai embora, tudo evapora, tudo se destrói, tudo se corrompe, mas é a palavra do reino, essa fica. O evangelho, esse fica. Mas não permita, meu irmão, então, que as suas escolhas, o não ouvir, o não falar, o não reproduzir, o não comer. Já viu criança birrenta? Eu tenho um menino, meu caçula, ele tem 10 anos de idade, mas ele tem uma questão que pode até mesmo, estamos investigando, de cunho neurológico. Talvez quem é especialista na área de nutrição saiba que são algumas restrições para certos alimentos. A criança, ela tem dificuldade de comer. Mas sabe aquela criança que não tem restrição nenhuma, que come até pedra, mas fica escolhendo, que fica dizendo quero, não quero, vou, não vou, como, não como? Às vezes a gente faz isso. Olha o banquete que Deus oferece para você. Não, hoje não, da semana passada, dos outros pregadores, dos outros dias, e você fica torcendo o nariz, fazendo cara feia, e falando assim, só como isso, só como aquilo outro. Seletividade natural. Lembrei, viu, Rafa? Meu filho tem seletividade. Tem coisa que faz mal, tem coisa que não desce. Mas o livro de Mateus te faz mal? Hein, igreja? O livro de Mateus te faz mal? A carta de Paulo aos Romanos te faz mal? Gálatas te faz mal? O louvor que é cantado aqui te faz mal? Te embrulha o estômago? E a pregação te faz mal? Algumas sim, pastor. Mas o restante te faz mal? Então come, se banqueteie, viva a vida do reino, cultive essa cultura do reino, uma cultura que te dá a chance, a oportunidade de ouvir palavras. Uma criança, quando é inserida dentro de um núcleo familiar, ela absorve cultura, ela absorve palavra, ela absorve vocabulário, e ela reproduz vocabulário. Que tal você reproduzir por absorção, por cópia, e comendo, e bebendo, e copiando, e vivendo, e congregando, e repetindo cada vez mais aquilo que te faz bem, porque as palavras do Senhor são espírito e são vida. As palavras do Senhor são cura para nós, para os nossos ouvidos e para os nossos olhos. Mas que nós não façamos com aquele povo, tá lá em Mateus capítulo 13, que não quer ouvir, não quer enxergar. E está no texto, Mateus 13, versículo 15, leia lá, bem no finalzinho, coloca aí, só o finalzinho, Henrique. Bem no finalzinho, Mateus 13, 15. Só essa parte, o finalzinho. Eu não quero ouvir, eu não quero escutar, eu não quero ver, eu não quero entender. Por quê? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Por quê? Leia, para não suceder, porque vai que dá certo. Vai que o evangelho cura mesmo. Vai que o evangelho muda meu caráter. Vai que o evangelho muda a maneira como eu trato as pessoas. E eu não quero mudar. Eu quero ser bravo, eu quero ser mau. É isso? Não. Para não suceder que vejam com os olhos, para não suceder que ouçam com os ouvidos, para não suceder que entendam com o coração, para não suceder que se convertam, para não suceder que sejam por mim curados. Quando a gente recusa, porque tem pedra, tem espinho, tem um caminho liso e fechado, porque a gente prefere comer outras coisas que não são o evangelho. Não quero dar orientação na sua vida, não. Faça tudo que for bom para você, mas coma aquilo que é bom também. Mas todas as vezes que a gente recusa, no fundo, eu não tenho texto melhor, na Bíblia que explica o conjunto da obra, o conjunto de tudo que foi dito hoje.
não importa o tipo de coração, não importa a comida e a bebida espiritual, sempre que você recusa, é porque você tem medo, você recusa, você rejeita, você não quer se converter e ser curado. É uma questão do coração, é uma questão de entender e de decidir: Senhor, eu vou continuar desse modo, ou vou agora comer a palavra do reino, beber a palavra do reino? O que eu vou fazer? Vou ler um texto para vocês, 2 textos, para não ficar apenas na bronca, né? Abra em Hebreus, e eu vou encerrar com esse texto. Vou ler Hebreus capítulo 3, versículo 8, só a parte A. E depois eu vou ler capítulo 4, do 14 ao 16. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aplauda a Cristo. Amém.